e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salva. Podemos dizer: glória a Deus. Glória a Deus. É muito importante nós entendermos que o Senhor Jesus, ele fazia os milagres porque ele se compadecia das pessoas, se compadecia daqueles que estavam sofrendo, e ele executava os milagres. Mas uma coisa é certa: eram 10 homens leprosos. Praticamente, uma pessoa leprosa já estava condenada à morte naquela época, não havia cura para aquela doença. É como há um certo tempo atrás, até a AIDS e tantas outras moléstias que são mais difíceis de curar. Mas a lepra não tinha jeito, era questão de tempo. A pessoa ia perdendo as mãos, os braços, enfim, aos poucos ela ia se acabando, e assim foi com ele. A não ser que o milagre acontecesse, uma intervenção divina acontecesse naquela vida, para aquela vida ser curada. Não havia outro jeito, não havia outra maneira, não tinha como. A lepra não tinha como. Tanto é que o próprio Deus deu ordem a Moisés para que todos os leprosos não ficassem no meio do povo, para que o povo não ficasse contaminado, para que a doença fosse controlada. Os leprosos não moravam junto com as pessoas que não tinham essa doença. Qualquer outra doença não tinha problema, mas a lepra, a pessoa tinha que ficar separada, não tinha como. Assim como o mundo hoje, infelizmente, o mundo está leproso, está se deteriorando, cada vez mais se consumindo, cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais materialista. Espiritualmente, o mundo está leproso. E assim também, como a lepra só poderia ser curada através de uma intervenção divina, assim também a cura desse povo, desse mal que está sobre este mundo, porque a palavra de Deus diz lá, 1 João 5,19: o mundo jaz no maligno já desde aquela época, e cada vez se deteriorando mais. E o único que pode realmente nos salvar, nos livrar dessa destruição total, se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. É o único, não existe outro. Com certeza aqueles leprosos ficaram sabendo que Jesus estava se aproximando, porque o ministério de Jesus era dinâmico, ele não ficava parado no lugar. Ora estava em Samaria, ora ele estava em Jerusalém, ora ele estava no templo, ora em alguma sinagoga, enfim, ele percorria todas as regiões onde foi o reino de Deus. Ele percorria tudo. E eles, com certeza, sabendo que Jesus curava cegos, inclusive leprosos, até ressuscitava mortos, não tiveram dúvidas. Claro, ficaram no lugar, olhando, vendo por onde ele passava, e se apresentaram na frente de Jesus, porque sabiam que Jesus os curaria. Sem sombra de dúvida, Jesus os curaria, eles sabiam disso. Assim como em Marcos capítulo 10, na última parte, bem no fim do capítulo 10, Bartimeu, vendo Jesus passar ao céu, ele falou: o quê? É Jesus, aquele que ressuscita até os mortos, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar, até que Jesus
Jesus parou. E nós temos que fazer a mesma coisa. Sim, peça, clame, fique clamando, porque Ele vai te atender. Aguarde que a solução virá. E esses leprosos não tinham dúvida. Logo se apresentaram perante Jesus. Ficaram pararam de longe, como a lei mandava. E falaram para ele: Jesus, mestre,